duelistas, beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E bem, galera, o vídeo de hoje ele é diferente, tá? Ele é um vídeo de teoria, um vídeo de um conteúdo bem diferente que eu quero trazer pra vocês aqui, que é sobre o que pode acontecer no futuro do Duel Links, que eu vou apontar aqui dois caminhos, tá? Um caminho é bem claro e óbvio que eles vão seguir, mas eu quero mostrar um plano B que talvez pudesse agradar muitos jogadores, principalmente a galera da antiga aí que gosta do Yugi, do Kaiba, e basicamente só deles mesmos. Não, nada a ver, irmão. Então esse vídeo vai conter alguns spoilers do anime e talvez de algum filme do Yu-Gi-Oh! Então eu peço pra que você não viu tudo isso aí, talvez se mantenha calmo, mas cara, é anime antigo já, ter spoiler dele não faz diferença, né? E já quero contar com o like de vocês, que esse tipo de conteúdo dá um trabalhão, que eu perco horas aqui lendo um monte de coisa, vou perder um tempão na edição, tive que roteirizar tudo aqui pra não falar nenhuma porcaria pra vocês, nada errado. Então vamos ao vídeo aqui, porque vai ser divertido aí mostrar esse caminho pra vocês. Vamos lá. Yu-Gi-Oh! Bem, galera, todo mundo sabe que o 5DS com a invocação 5 chegará em breve no Duel Links, tá? Isso, acho que todo mundo sabe que isso um dia vai acontecer. Provavelmente, creio eu, que depois do Mundial, ali até setembro, no máximo outubro, novembro, não vamos deixar pra dezembro, o 5DS, um dos personagens principais, serão lançados. A gente já tem muita coisa do DM sendo trabalhada no jogo ainda. Eu achei até que nesse ano já a gente não vai ver quase nada do DM, só tipo assim, largar o Expo-Arroba no portão. Isso não tá nem acontecendo, porque eles confirmaram um outro evento do Expo-Arroba. Então, ela tá meio esquisita aí esse meio campo. Parece que eles não querem abraçar o GX direto, talvez eles tenham um pouco de medo. O GX, acho que dos três primeiros animes, ele é o menos popular. O DM e o 5DS são mais populares do que ele. Mas bem, existem dois caminhos que a Konami pode seguir. Ela pode, depois do Mundial e lá tudo mais, trazer as invocações 5 pro jogo, junto com o 5DS. Então deve vir as invocações 5, que são as principais dos personagens, pelo menos no início do anime. E também uma ou outra secundária mais simples pra comunidade ir se acostumando. Só que tem um problema, muita gente não quer, muita gente é hardcore, não gosta das invocações 5, não gosta de nada. Então, o que a gente pode chegar aqui é o seguinte. Hearthstone, que é um jogo de cartas que faz muito sucesso, ele possui duas ranqueadas. Uma ranqueada com todas as cartas e uma ranqueada só com as cartas novas. Eu acho que a Konami ela podia fazer uma ranqueada com invocação 5 e uma ranqueada sem invocação 5. Os pormenores disso, se monstros Stunner poderiam ser usados em duas ranqueadas ou só em uma, fica pra depois. Porque, por exemplo, você tá jogando de Weevil, de deck Câncer, né, que fica travando as monstros do cara. Você não conseguiria mais jogar com esse deck em duelos síncronos, porque o cara simplesmente baixa outro monstro, faz a invocação 5 lá, tira os monstros lá. É igual o Gladiator Beast, que você tem muita dificuldade por causa das fusões de contato lá que eles fazem. Seria a mesma coisa com as invocações 5, você fica bem complicado poder jogar com esse deck. Mas bem, esse não é o tema do vídeo, só quero citar assim que o 5DS vai vir, que eles podiam dividir em duas ranqueadas e tal, mas isso é um fato, tá? Isso vai acontecer pelo bem do jogo. Se você não gosta disso, cara, infelizmente, e se a Konami não optar por lançar o 5DS, você tá matando o jogo, entendeu? Porque o jogo ele tem conteúdo conforme a série de anime, mangá, tem conteúdo também, então o jogo vai tirando deles essas informações e trazendo pro jogo. O que pode acontecer é quando optar por não lançar isso, aí o jogo vai entrar em decadência, porque você vai ter uma hora que você não vai ter mais conteúdo, tá ligado? Você não vai ter mais, vai trazer mais gente pro jogo. Vai trazer quem? A irmã do Joey pra duelar? Não! Mas esse não é o assunto principal do vídeo. O assunto de hoje é o Egito Antigo no Yu-Gi-Oh! Eu sei que demorou um pouco aí pra gente engrenar nesse assunto, mas eu andei pensando e tal, porque surgiu uma imagem fake da Mana, uma personagem lá da última temporada do Yugi. Ela surgiu na comunidade e tal, tem muito tempo que isso apareceu, e eu fiquei com essa ideia na temporada. E se fosse real, mano? Se eles trouxessem a Mana, mas não a Mana, e se eles trouxessem todo o Egito Antigo para o Duel Links? E se esse Egito Antigo fosse um mundo novo, assim como o GX é um mundo novo, fosse um mundo novo? Você tivesse lá a Sala do Trono, de repente, ou o Palácio lá do Faraó, a Pirâmide do Faraó, não lembro onde é que o Aten vive. Você tivesse um mercado lá popular, você tivesse os bairros pobres, onde é que fica geralmente o negócio do estúdio de criação de carro. Enfim, você tivesse várias áreas assim pra você explorar, igual é no DM, e nesses lugares você tinha NPCs de rua e tudo mais. E além disso, você também tivesse os personagens dessa série, tá? Não sei se todo mundo lembra, mas agora é um spoiler, tá? Agora é um spoiler do filme. O Kaiba, no final do Dark Side of Dimensions, que foi o último filme do Yu-Gi-Oh! Lançado, que foi um filme que ressuscita a franquia tradicional, ele volta ao passado pra enfrentar o Yugi, né? O Yugi Faraó. Isso é muito louco, tá ligado? Então, por que não, de repente, isso
isso não acontece também aqui no Duel Links. Eu separei vários personagens assim, poderiam ser os personagens principais, até elenco de apoio e até mesmo os vilões dessa saga, assim, quem são os inimigos. E vou ler aqui com vocês e conforme eu for falando os nomes aqui, eu vou contar um pouco sobre eles e vai aparecer aqui na tela aqui do lado eles, tá? Vamos começar com os Guardiões do Enigma do Milênio, tá? Eu tô com uma colinha aqui que eu vou ler na tela, então agora não vou conseguir olhar tão diretamente pra vocês. São 7 relíquias do milênio, né? Então a gente tem 7 pessoas que cuidam delas. A primeira que a gente tem é o próprio Aten, que é o Yugi, né? O Yami Yugi, porque existe muito uma confusão, é Yami Yugi, Yugi, Aten. Aten seria o faraó mesmo, lá da antiga, Yami Yugi é o faraó nos dias de hoje, e Yugi é o faraó jovem. Todos eles são a mesma pessoa, na verdade, só que com idade e momentos temporais, reencarnações diferentes. Basicamente, o Yami Yugi é o espírito do faraó antigo, e o Yugi é a reencarnação desse mesmo espírito. É meio louco isso, tá ligado? Se você viu o filme Dark Side of the Dimensions, você percebeu que o Yugi envelheceu, o Yugizinho envelheceu, ficou parecido com o Yami Yugi, entendeu? E ele vai se tornar ainda mais parecido com o Yami Yugi. É meio muito louco isso, tá? Ele é o faraó, ele que manda. Ele tem o pai dele, que eu vou chegar no pai dele, falar todo mundo, e ele porta a Enigma do Milênio, né? Que é a pirâmide de cabeça pra baixo. Temos o Priest Seto, né? Que é o Kaiba, com aquele roupa lá de sacerdote egípcio lá, né? Ele usa o cetro do milênio, por isso que na segunda temporada da Batalha da Cidade o cetro várias vezes se comunica com o Kaiba, porque o cetro é dele, né? Do Merrick. O Kaiba, ele é um amigo do Yugi, tá? Ele é um braço direito do Yugi, ele não é rival do Yugi. Assim, já dando um spoiler, já no futuro lá, eu não lembro em algum momento, o Yugi deixa de ser o faraó e passa o cargo para o Seto, tá? Não sei o que acontece com o Yugi, não lembro os pormenores, mas o Seto chega em algum momento ele virar faraó do Egito também. E ele é o portador do cetro. Temos também o Akhenaten, que é o pai do Kaiba. Sim, o pai dele, pai de sangue, tá? Ele usa o olho do milênio. Ele depois eu vou entrar também em mais detalhes aí, que também vão conter spoilers mais lá pra frente, mas ele usa o olho do milênio. Ele parece ser um dos mais inteligentes e todos esses caras que eu tô falando, eles são na verdade os segundos portadores dos enigmas do milênio, tá? O pai do Yugi, ele na verdade ele era o cara que usava o enigma do milênio. Eles são os itens do milênio, na verdade, né? Desculpa. O Akhenaten, ele é o único que transcende, entendeu? Ele era um dos guardiões dos itens do milênio, eu vou ficar toda hora enigma do milênio, da geração do pai do Aten, e também se torna também um guardião nessa geração do Yugi. Temos a Isis, que ela basicamente é a Ishizu, só que a Ishizu na verdade é a reencarnação dela nos dias de hoje, só que no anime isso não é explorado, ela só parece muito com a Ishizu e tudo mais, e ela usa o colar do milênio, né? Temos o Shada, barra Shad, ele também é a versão do Shad dos tempos antigos, dos dias de hoje. O Shad ele é meio complicado, tá? Porque é meio confuso o que ele é, porque nesse mesmo anime, se não me engano, ele morre e vira um espírito, mas esse espírito não dá a entender se esse espírito fica até os dias de hoje, então de repente o Shada é o Shad, eles são a mesma pessoa, entendeu? Ele é o guardião da chave do milênio, que na verdade é o item que o Shad mais usou no anime, né? Ele também tinha a balança e por algum momento ele teve também o anel do milênio, só que aí o Kuba rouba dele e spoiler, falei. Temos o Karin, que é um personagem assim, né, relevante, deve ser até difícil achar a foto e botar dele aqui, ele só teve a balança do milênio também. E temos agora um outro personagem que muita gente conhece, inclusive tem uma carta dele, que é o Mahad. Ele usava o anel do milênio, né, o Bakura toma dele. O Mahad, ele na verdade ele é o Mago Negro, ele se torna um Mago Negro no futuro, né? Mas tem uma carta Mahad também que é muito boa. O Mahad, ele é um amigão do Yugi, amigo de infância do Yugi, na verdade ele é o protetor do Yugi, tá ligado? O Yugi é um príncipe, um faraó, ele tem amigos, mas os amigos têm alguma função na vida dele, tá ligado? O Mahad é o cara que tinha que proteger ele a vida inteira, tá? E esses são os personagens principais, são os caras que portavam os itens do milênio, pelo menos essa geração do faraó Yugi, porque teve uma outra geração anteriormente também, mas muitos você nem sabe o nome de quem é, e só o Akhenaten e o pai do Aten você sabe quem é. E agora eu falo do elenco de apoio, que são alguns personagens secundários, que também são relevantes e tudo mais, existem também nesse mundo do Egito Antigo. Nós temos o Shimon Muran, que é o Solomon Muto. É curioso que é Shimon Muran, na verdade acho que a pronúncia é Shimon Muran, na verdade, né? Eu não vou ficar meio confuso. Mas o avô do Yugi do Egito, ele é o mesmo cara que nesses jogos ele aparece azul no Forbidden Memories e no Duelist of the Rose, pra quem acompanha aqui. Só que nos jogos eles preferiram botar ele azul, sabe lá por quê, tá? Só que no Egito Antigo ele não é avô do Yugi, ele não é pai do Yugi, né? Ele não é mencionado isso em nenhum momento que ele é avô do Yugi, ele é só um cara ali que... ele foi um portador também da chave do milênio também, da geração do pai do Yugi, mas ele hoje em dia ele é só um conselheiro e tudo mais. Eu acho até que ele chega a usar a chave de novo lá no decorrer do anime lá, mas assista que vale a pena essa temporada, tá? Temos também a Mana, que ela é a aprendiz do Mago Negro, que é o Mahad, e ela se torna obviamente a Maga Negra no futuro, tá? E ela é uma personagem bem relevante lá também, ela ajuda o Yugi, ela também é alívio cômico na parada, é bem legal, e é ela, na verdade,
personagem que fez esse vídeo surgir, né? Porque era uma ilustração dela que nos fez chegar até esse vídeo, né? Então vamos agradecer ao cara que fez a montagem. Que vai que a Konami assiste esse vídeo aí, mano? Então, mano, ó, tá assistindo já? Já adianta o like aí. Eu já pedi no começo do vídeo, mas eu vou pedir aqui agora no meio também. E vai adiantando o like aí pra ajudar a gente aí. Temos também o Aknan Konon. Nossa, Aknan Kanon. Nossa, Aknan Kanon. Não consegue, né? Eu não vou saber, é o pai do Raten. O nome dele é muito complicado. Ele foi o cara que originalmente tinha o Enigma do Milênio, tá? Ele que tá envolvido aí na criação do Enigma do Milênio, mas eu não vou contar como é que é essa criação pra você não tomar mais spoiler do que você já tomou aqui. Mas é bem curioso, você fica até meio perplexo e tal, sobre algumas coisas sobre do que é essa criação dos Enigmas do Milênio, que é meio macabrozinha a parada, tá? Mas o pai do Aten, ele também é um personagem lá secundário. No anime, quando eles voltam no passado, acho que ele já não está mais vivo, se eu não me engano. Mas ele é bem relevante, ele é citado várias vezes. Ele poderia ser um personagem secundário também, né? Por que não? Já que o Bones morreu no anime e tá aqui no jogo também, por que não trazer também um outro cara morto também pra gente jogar com ele, né? Temos a Kizara também, que ela é a garota dos olhos azuis lá. Tem uma carta também com ela. No Egito Antigo, você descobre que cada ser humano tem um K, tá? Acho que esse é o nome, é o K. Cada K é um monstro poderosíssimo. Os egípcios, eles descobriram forma de retirar esses monstros das pessoas e transformar num jogo. Daí que vem os monstros do Yu-Gi-Oh! E o dela não era nada mais nada menos que o dragão branco. O Seto Kaiba não tinha o dragão branco originalmente nele, tá? O dragão branco ele pega dessa menina e usa. E pô, mano, o enredo dessa garota também é bem legal. Ela é muito importante também para o desenvolvimento do Kaiba. Eu tô falando Kaiba, mas na verdade eles chamam ele de Seto só no Egito Antigo. Ela poderia ser um personagem também, entendeu? Temos o Razan, mas ele é um personagem também que é quase um Deus Ex Machina, porque ninguém esperava. Eu vi dublado, tá? Então ninguém esperava por ele. No anime ele vem do nada pra resolver um problema. Ele é um Deus Ex Machina. Deus Ex Machina são coisas que acontecem sem ninguém esperar e sem lógica nenhuma. Basicamente ele vem, salva todo mundo e pronto. Temos o Bobasa também, que é um outro personagem também relevante. Ele entra lá pro elenco lá da Teia, do Joey, do Stan, quando eles estão no Egito Antigo, porque eles não duelam, eles só ficam ali andando e tal, e resolvendo pequenas coisinhas. E o Bobasa é um personagem que fica ali com eles e tal, é o único personagem que consegue ver eles, porque quando eles voltam pro Egito Antigo, ninguém consegue ver eles, só o Bobasa. Então eles ficam ali pra fazer a trama girar e tal, e ter alguns alívios cômicos também. Bem, esses são os personagens principais. Você deve estar pensando, Renan, tá faltando alguns personagens bem óbvios aí, tá faltando fulano de tal. Sim, porque eu quis separar aqui nos vilões, tá? O vilão principal da saga, assim, né, é o próprio Bandido de Bakura, né? O Bakura Bandido. O Bakura Bandido, ele é muito curioso. Você tem o Bakura, normal, aí você tem o Yami Bakura. Mas o Yami Bakura, ele também é o Bandido de Bakura, porque ele é a reencarnação do Bakura lá de trás, né? Só que tem uma outra questão. Nessa temporada, você percebe que existe um terceiro Bakura, que nada mais, nada menos é o próprio Zor, o capetão da parada, o diabão da parada lá, é o Deus Macho lá, é o com de dragão, né? Eu entendi a referência. O Zork, ele vem como o vilão final e tudo mais, mas antes dele também tem o Dark Priest Zork, que nada mais é o Aknadin, o pai do Kaiba. Ele se corrompe lá, eu não vou dar muitos detalhes sobre isso. Ele muda a fisionomia dele e ele se torna um vilão. Então esses seriam os três vilões que a gente tem, o Bandit Bakura, o próprio Zork e também o Dark Priest Zork, né, que na verdade é o Aknadin corrompido. Então até teria uma ordem de enfrentar eles, né, tipo o Bandit Bakura primeiro, o Dark Priest depois, e depois o King Bakura, tá, que é o Bandit Bakura, na verdade. Bem, esses são os personagens do anime, tá? Mas eu quero fazer um plus aqui e antes de fazer um encerramento aqui, só adicionar alguns personagens, que são personagens que eles são vilões dos jogos, do Forbidden Memories e do Legend of the Roses, tá? Vou falar o nome deles aqui. Vamos começar pelo mais conhecido, que é o Henshin, tá? O Henshin, ele no Yu-Gi-Oh! Do Legend of the Roses, ele se apresenta como Richard, tá? Ele é o vilão principal do Forbidden Memories, ele rouba o cetro do milênio lá, a varinha do milênio, eu sempre esqueço o nome. Tudo isso pra invocar um outro vilão maior ainda do que ele, que é o Nightmare, tá? O Nightmare, o livro do Legend of the Rose, ele tem um outro nome, que é Manauidan Fabilir. Nossa, que nome complicado. Ele é um cara muito brabo também, tá? Maior ainda. São só vilões do game, tá? Não é pra entrar em muito detalhes, não. Mas poderão ser personagens pra você adicionar ali na trama e tal, tornar mais personagens. Além deles dois, você tem o Labyrinth Runner, que no Duelist of the Rose tem esse nome, e o Forbidden Memories, ele é Labyrinth Mage, tá? O Mago do Labirinto. Temos aqui também uma série de magos também, que são todos do Forbidden Memories. Temos o cachorro começou a latir do nada agora. Meu Deus do céu. Essa cachorra é doida, cara. Doida.
Temos o Raigmage Martins, temos também o Raigmage Sekmeton. Talvez eu esteja falando os nomes errados, tá, galera? Desculpa, eu tô tentando olhar aqui na wiki. Temos o Atenza, o Kepura e o Anubizius. São só esses caras, tá? Esses são todos os vilões, assim, de game que poderiam ser aproveitados. E bem, galera, seria muito legal trazer o Egito Antigo, tá? Eles podem trazer o 5DS e também trazer o Egito Antigo. Eu acharia bem legal que a Konami pelo menos ouvisse esse vídeo. Nós temos aqui, se a gente contar todos os personagens, nós temos 3 vilões, nós temos 6 personagens de apoio, temos mais uns 7 Guardiões do Enigma, e aposto que a galera ia adorar poder jogar com o Yugi no visual do faraó, com o Kaiba no seu visual de sacerdote, poder jogar com o próprio Mahad, com a Mana, já que fizeram fanart da Mana. Tem alguém que se deu ao trabalho de não só falar, se deu ao trabalho de fazer o desenho da parada. Fora também o Bakura também com seu visual de ladrão também é muito maneiro. Então, galera, eu acho que seria uma adição bem interessante. A probabilidade disso acontecer é mínima, eu diria até 0. Mas eu acho da hora a gente ter essas reflexões, bater esses papos aí, falar sobre opções aí, porque, galera, o 5DS é uma realidade, ele vai acontecer. Se você não quiser que aquele cara aconteça, você tá querendo que a Konami acabe com o Duel Links, porque vai ter um momento que não vai ter mais quem colocar, como eu já falei no começo do vídeo, tô só voltando nisso. Isso aqui é uma opção que eu dei, até pra tentar agradar o pessoal que tá mais pela nostalgia do que tá mais pelo jogo e todo o Yu-Gi-Oh! Em si. E chegamos ao fim do vídeo, tá? Acho que não tem mais o que adicionar, só queria apresentar essa ideia pra vocês. Coloca aí nos comentários. Eu sei que anda difícil responder todo mundo. Não tem vídeo meu que passa de 200 comentários, 300 comentários. É impossível responder todo mundo. É impossível até interagir com todos os comentários. Tá muito complicado. O único lugar que eu tento, que eu consigo ter a maior conexão com vocês é o Discord. Então por isso que mais uma vez eu falo, participe do Discord, tá? O Discord é um lugar onde a gente pode falar bem um com o outro. Tudo bem, nem todo mundo tem microfone e tal, mas pô, mano, celular, velho. Muita gente conecta pelo próprio celular, tu usa o microfone do celular, aplicativo pra celular, você pode colocar no seu computador. Tem gente até que conecta com os dois, tem o Rodrigo lá, que é o Rodrigo PC e o Rodrigo celular, enfim. Entra lá, participa lá, que lá é o lugar que eu mais vou conseguir falar com você. A não ser também nessas lives, também na Twitch e no YouTube, que são muito mais pra gente bater um papo e se conectar do que só jogar, tá? E bem, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu quero mais uma vez poder contar com o seu like, esse like ajuda muito. Envia pros amigos, tá ligado? Principalmente aqueles amigos que gostam de coisas nostálgicas, que gostam mais da nostalgia do jogo, do Yu-Gi-Oh! Do que de outras coisas, tá? E é isso, quero agradecer muito a quem assistiu até aqui, tá? Eu sei que pode ter ficado um vídeo um pouco longo aqui, o bruto tá em 22 minutos, mas é isso. Valeu, tamo junto, fui!